Carlos Caetano caminhava descalço pelas pedras cortantes de Nápoles com o hábito desfeito em 1000 pedaços. O jovem nobre que renunciou à herança de uma família rica para se tornar o frade dos 100 remendos. João José da Cruz não usava sandálias e carregava no corpo as marcas de uma austeridade que assustava os mornos. Enquanto calúnias tentavam destruir sua honra, ele se calava em um voto de silêncio absoluto por 20 anos. Como um homem que vivia na mais extrema miséria humana conseguia realizar milagres que desafiavam a própria morte? Se você gosta de conhecer histórias de pessoas que entregaram tudo em nome de Cristo, esse canal foi feito para você. Aqui sempre, a vida de um santo da Igreja Católica ganha voz. Para você entender que santos são pessoas comuns, e algumas nem tão comuns assim, mas todas, um dia, olharam para Cristo e disseram: a Ele tudo. Esse canal existe para contar essas histórias. Se inscreve, deixa o like e faz o YouTube trabalhar para espalhar isso. Agora, vamos voltar para a ilha de Ischia, porque a história de Carlos Caetano está apenas começando. As ondas do Mediterrâneo batiam suavemente contra as rochas da ilha de Ischia, em Nápoles, mas para o jovem Carlos Caetano Calosirto, o som do mundo parecia cada vez mais distante. Nascido em uma família de linhagem nobre e posses sólidas, ele tinha o futuro traçado entre palácios e prestígio. No entanto, dentro das paredes da casa dos Calosirto, a fé não era um adorno, mas uma presença viva que pulsava em orações e jejuns diários. Carlos cresceu cercado por essa devoção, estudando com os agustinianos, onde a voz de Jesus começou a ecoar em seu coração de forma irresistível. Ele sentia que sua alma não pertencia às sedas e ao luxo, mas a algo muito mais profundo e austero. Aos 16 anos, a decisão foi tomada com a firmeza de quem já não via brilho nas vaidades humanas. Carlos deixou para trás a herança familiar e caminhou em direção ao convento de Santa Luzia no Monte, em Nápoles. Ao cruzar aquele limiar, ele não apenas mudou de vida, ele mudou de identidade, assumindo o nome de João José da Cruz no dia de sua profissão religiosa. Ele escolheu os frades menores descalços da Reforma de São Pedro de Alcântara, conhecidos pela rigidez de sua regra. Ali, o frio do chão de pedra e o peso do silêncio não eram fardos, mas o refúgio que ele tanto buscava. A radicalidade de João José impressionava até os veteranos da ordem. Ele decidiu que jamais voltaria a usar sandálias, caminhando descalço sob o sol escaldante ou o frio cortante de Nápoles. Seu espírito ardia por uma pureza que o mundo não compreendia. Ele buscava a irmã pobreza com uma paixão que o levava a desejar o esquecimento total de si mesmo. Enquanto seus contemporâneos buscavam cargos e honrarias, João José construía, no íntimo de sua cela, um castelo de renúncia, onde o único rei era o Cristo crucificado. A fama de santidade de João José começou a se espalhar não por grandes discursos, mas pelo rastro de seus pés descalços pelas favelas de Nápoles. Ele não era um homem de gabinete. Sua paróquia eram os casebres úmidos e as esquinas onde a miséria humana clamava por socorro. Com o tempo, seu único hábito tornou-se uma tapeçaria de humildade. Cada buraco era fechado com um novo pedaço de pano, até que a túnica original desaparecesse sob uma montanha de costuras grosseiras. Para o mundo, ele era o frade dos 100 remendos, motivo de escárnio para alguns. Mas para os pobres, aqueles trapos brilhavam mais que os galões de um cavaleiro. A missão de João José levou a fundar o mosteiro de Piedimonte, onde ele buscou materializar o desejo de uma vida eremítica. Ali, ele construiu a solidão, um pequeno eremitério que se tornou seu campo de batalha espiritual. Entre as pedras e o silêncio, ele travava lutas interiores que o preparavam para as tempestades externas. Ele sabia que a verdadeira reforma da Igreja não começava nos decretos, mas na conversão profunda de cada coração. Enquanto subia as encostas de Piedimonte, João carregava consigo as dores de um povo sofrido, transformando cada gota de suor em uma oferta de amor a Deus. Sua vida era uma imitação perfeita da pobreza de São Francisco, mas adornada por uma devoção que o sustentava, o amor à Virgem Maria. Em sua escrivaninha de superior, uma pequena imagem da Mãe de Deus era sua conselheira silenciosa. Antes de qualquer decisão, seus olhos se perdiam naquela figura, buscando a luz que o mundo não podia dar. Ele dizia aos seus frades que, sem Maria, a caminhada seria insuportável, mas com ela, até as provações mais amargas tornavam-se degraus para o céu.
João José não apenas pregava confiança, ele a vestia em cada remendo de seu saio. A vida de João José não foi apenas cercada de flores e devoção, mas marcada pelo peso da cruz sob a forma de perseguições internas. Durante o período em que os alcantarinos da Espanha e da Itália enfrentavam divisões, ele foi alçado ao cargo de provincial, uma responsabilidade que carregou por 20 anos. Mas a liderança trouxe consigo o veneno da inveja. Críticas injustas e calúnias cruéis começaram a circular pelos corredores dos conventos, tentando manchar a honra daquele que só buscava a santidade. Diante da traição e do julgamento alheio, João José tomou uma decisão que silenciou seus inimigos sem dizer uma única palavra. Ele fez um voto de silêncio absoluto. Enquanto as vozes externas gritavam acusações, o frade mergulhava na quietude, respondendo às ofensas com uma paz que ninguém conseguia abalar. Ele compreendia que a verdade não precisava ser gritada quando se está ancorado na eternidade. Tudo o que Deus permite, permite para o nosso bem. Era o que repetia em seu coração. Esse desprendimento total das opiniões humanas abriu as comportas da graça, e fenômenos místicos começaram a rodear sua figura frágil. Relatos de bilocações, profecias e levitações passaram a ser comuns entre aqueles que o cercavam. João José parecia viver com um pé no céu e outro na terra, curando doentes e até trazendo mortos de volta à vida, sinais claros de um sopro particular da graça em sua vida. Esse episódio te surpreendeu? Comenta Quero Saber Mais, que eu aprofundo sobre os fenômenos místicos que acompanhavam o santo no seu dia a dia. Mesmo com tantos prodígios, o maior milagre era sua constância na caridade. Ele continuava buscando os pobres nas favelas e casebres, nunca permitindo que os dons extraordinários o afastassem da simplicidade do Evangelho. João José era a prova viva de que o sofrimento, quando oferecido com pureza ao Pai, transforma-se em luz. Ele não permitia que suas próprias dores pesassem sobre os outros. Em vez disso, tornava-se o consolo para todos os que sofriam, ensinando que a verdadeira força nasce da entrega total à vontade divina. Os anos de renúncia e silêncio de João José não o esconderam, mas o tornaram um farol para os grandes nomes de sua época. Em meio à poeira das ruas napolitanas e ao cheiro de mofo dos cortiços, sua presença irradiava uma autoridade que vinha diretamente do céu. Ele não era apenas o frade dos 100 remendos, era o conselheiro espiritual a quem recorriam homens como Francisco de Jerônimo e Afonso Maria de Liguori. Imagine a cena: Afonso de Liguori, um dos maiores doutores da igreja, buscando a luz e o conselho de um frade que possuía apenas uma túnica gasta e os pés calejados pelo asfalto frio. João José recebia a todos com a mesma serenidade, fosse um futuro santo ou um mendigo coberto de chagas. Sua vida extraordinária era pontuada por fenômenos que desafiavam a razão humana. Relatos da época descrevem João José em momentos de levitação durante a oração, ou sendo visto em 2 lugares ao mesmo tempo através da bilocação, sempre socorrendo alguém em agonia. Ele possuía o dom de perscrutar os corações, lendo as angústias de quem o procurava antes mesmo que a primeira palavra fosse dita. Houve até quem testemunhasse uma ressurreição operada por suas mãos calejadas, mas João José desviava de si qualquer glória. Para ele, esses prodígios eram apenas o sopro da graça para atrair as almas de volta ao Pai. Apesar do poder que emanava de sua intercessão, sua maior preocupação era a fidelidade à regra de São Pedro de Alcântara. Ele trabalhou incansavelmente por 2 décadas para restaurar a disciplina nos conventos, combatendo a moleza espiritual com o exemplo vivo de sua própria sese. João José sabia que a verdadeira autoridade nasce da obediência. Ele nunca pediu aos seus subordinados algo que ele mesmo não vivesse com o dobro de intensidade. Sua liderança era um serviço de amor, uma busca constante por santificar-se levando outros à santidade, provando que a rigidez da regra, quando movida pela caridade, é o caminho mais curto para a liberdade dos filhos de Deus. A caminhada terrena de João José chegava ao seu declínio natural, mas sua alma parecia mais jovem do que nunca, ancorada na certeza de que a morte era apenas um despertar. Aos 80 anos, o corpo, gasto pelas penitências e pelos quilômetros percorridos descalço, começou a ceder sob o peso de uma forte inflamação. Mesmo em meio às dores agudas de sua última enfermidade, ele não permitia que uma reclamação sequer escapasse de seus lábios. Sua alegria permanecia intacta, oferecendo cada espasmo de sofrimento como um presente ao Pai.
Ele sabia que o sofrimento aceito com amor é a moeda mais preciosa do reino dos céus. No dia 5 de março de 1734, o convento de Santa Luzia no Monte mergulhou em um silêncio sagrado. João José sentia que a Virgem Maria, a quem ele contemplara por tantas horas em sua pequena imagem de mesa, estava agora ao seu lado para conduzi-lo pela mão. Em seu leito de morte, ele reuniu suas últimas forças para deixar o que seria seu maior legado aos seus irmãos de hábito. Olhando nos olhos do frade que o assistia, ele sussurrou as palavras que ecoariam pelos séculos como seu testamento espiritual, recomendo-lhe Nossa Senhora. Foi seu último ato de serviço, entregando a mãe àqueles que ele tanto amava. À meia-noite, enquanto Nápoles dormia, o frade dos 100 remendos entregou sua alma a Deus, deixando para trás um rastro de luz que nem o tempo pôde apagar. Ele foi canonizado em 1839, ao lado daqueles que o admiravam em vida, confirmando que sua pobreza era, na verdade, a maior das riquezas. João José da Cruz provou que a santidade não exige grandes posses ou títulos, mas uma confiança absoluta de que tudo o que Deus permite, permite para o nosso bem. Ele partiu sem levar nada deste mundo, exceto os remendos de sua túnica e o amor infinito que agora o envolvia na eternidade. A história de São João José da Cruz não termina em um túmulo em Nápoles, mas ecoa cada vez que uma alma decide confiar quando tudo parece desmoronar. Ele não foi santo porque realizou milagres, mas porque permitiu que o maior milagre acontecesse dentro de si, a substituição do eu pelo querer de Deus. O homem que vestia 100 remendos, hoje veste a glória imperecível, lembrando-nos que as cicatrizes e as perdas desta vida são apenas os bordados de uma túnica eterna que Deus está tecendo para nós. Se hoje você carrega um fardo pesado ou uma dor que parece não ter sentido, olhe para a cruz e repita com este frade: tudo que Deus permite, permite para o nosso bem. Que o silêncio de São João José da Cruz fale ao seu coração e que sua confiança te dê as asas necessárias para voar acima de qualquer tempestade. Se esta história tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, não guarde essa luz apenas para você. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa recuperar a esperança hoje. Comente aqui embaixo. Qual santo você gostaria de ver a história contada aqui no canal? Sua sugestão pode ser o tema do nosso próximo encontro com o sagrado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.